Iniciamos mais um programa Dias Melhores. Hoje o nosso convidado é o Marcelo Persiani, mais conhecido como Careca, né, Marcelo? A gente vai tratar um pouquinho de questões relacionadas a seguros. Vamos dar algumas dicas, alguns toques, algumas questões que são importantes e que muitas pessoas não sabem e que deveriam saber para o seu cotidiano, dia a dia, batida de automóveis e outras coisas mais. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Boa tarde, Daniel. Obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui e o que eu tenho para falar? Seguro, né? Vai nos ajudar bastante. Marcelo, tem algumas coisas assim, no dia a dia, nosso dia a dia, todo mundo tem um automóvel, todo mundo tem um seguro, todo mundo já sofreu um sinistro, ou se não sofreu, pode sofrer também. Então assim, Marcelo, fala pra gente o que eu tenho que saber quando eu vou contratar um seguro. Eu tenho que procurar um corretor, eu procuro direto uma seguradora, um banco, eu tenho que responder o questionário. Explica pra gente como é que funciona esse primeiro contato com o seguro. Bom, o primeiro contato tem que ser com um corretor de seguros credenciado pela SUSEP. Muitas pessoas procuram bancos, procuram outros órgãos, mas de fato o corretor de seguros é a pessoa que está habilitada para poder te ajudar nesse quesito. Marcelo, fala pra gente, assim, já no bate-pronto, no dia a dia, já é uma questão bem que todo mundo tem dúvida e não sabe quem procurar na hora de um seguro. Todo mundo fica tremendo e não sabe nem o que fazer. Eu ligo para o meu corretor, eu ligo para a minha seguradora, o que os seus clientes ou qualquer pessoa, o que elas fazem? O que elas devem fazer numa situação dessa? Bom, em caso de sinistro que nós chamamos, é um termo técnico de seguro, que significa ou um acidente por colisão, ou um furto, roubo, o que acontece? Nessa hora, a pessoa é o momento que ela está mais assim nervosa, a pessoa fica descontrolada, não acha o cartãozinho do seguro. Então, primeiramente, ela procura o seu corretor de seguro, que ele vai orientar de uma forma correta e passo a passo o que ela tem que fazer para poder minimizar esse problema causado diante de uma dos circunstância. E, Marcelo, a gente pensa, falando de uma forma geral, mas a gente leva muito para o lado de um sinistro. Mas também existe a possibilidade de um furto, de um roubo, e que as pessoas também ficam extremamente apavoradas. E creio eu que tem que acionar também a polícia. Eu vou direto no meu corretor, eu vou primeiro na delegacia, quem que é a primeira pessoa que eu aciono? Eu ligo no 190, ou eu ligo na polícia, ou eu ligo direto para o meu corretor? O que eu faço em uma situação dessa? Bom, primeiro, se acontece um roubo de carro, a primeira coisa a fazer é procurar a polícia. Procura uma delegacia ou um policial, faz um boletim de ocorrência e logo em seguida liga ou para a seguradora ou para o seu corretor. Eu aconselho ligar para o corretor. Ele vai te orientar de que forma você deve abrir esse caso, que é o chamado sinistro, dentro da companhia de seguro, para dar prosseguimento e fazer a indenização do bem. Então eu tenho que, a princípio, eu vou na delegacia, comunico, e aí eu relato lá, eu registro um boletim de ocorrência. Eu registro e relato os fatos. Depois, para a seguradora, eu também relato esses fatos, ou basta eu encaminhar os documentos e aí lá eles se viram? Existe um procedimento de investigação para saber se eu estou falando realmente a verdade? Porque a gente sabe que existe a possibilidade, ou pessoas que querem fazer algum tipo de fraude. Então eu relato para o delegado e encaminho, ou eu também vou ter que fazer esse mesmo procedimento junto à seguradora? Não, a seguradora, Daniel, ela vai te perguntar o que aconteceu. De fato, e você vai explicar, lógico, a mesma coisa que aconteceu no boletim de ocorrência, que o fato sendo verídico, você vai falar a mesma história. Agora, se houve alguma fraude, se ela tentou burlar o que é regular, o que é correto, o que acontece? A companhia vai fazer uma investigação. Eu te faço essa pergunta, Marcelo, porque assim, no ano passado eu tive um probleminha, eu fui vítima de um roubo. Então veio um menor, inclusive era um menor de idade, levou meu carro e aí a seguradora ela demorou um pouquinho para fazer a análise do acontecido. E eles me ligaram e perguntaram, olha, mas me conta a história, como é que funciona? Mas realmente veio armada, não veio armada, o que mais tinha no carro? Isso é normal? Esse tipo de investigação é normal ou em casos excepcionais? Porque o meu carro eu comprei e depois de 6 meses ocorreu o fato. É normal acontecer esse tipo de investigação ou não? Eles pegaram aleatório? Como você encara isso? Não, hoje em dia eles pegam aleatório. Quando tem casos que eles
começam a desconfiar, eles vão fazer uma investigação mais profunda. Por quê? O índice de fraude o ano passado foi muito grande. Isso causou o quê? O aumento imenso no valor do seguro. Tanto é que todo mundo reclama, nossa, o seguro está muito caro. Mas não só devido a furto, devido a roubo, devido a colisão, mas devido à fraude. Que as pessoas querem receber dinheiro sumindo com o carro. Entendi. E Marcelo, assim, as pessoas ficam muito preocupadas ou têm a necessidade do carro no seu dia a dia. E aí, às vezes, você aciona o seguro e dá um dia, 2 dias, 3 dias e não recebem ou demora um pouquinho. Qual que é o prazo médio? Se por um acaso a seguradora demorar, eu posso acionar alguém, eu posso ir no Procon, ou existe a possibilidade dela demorar, ou não, isso não acontece, é algo que raramente acontece. Qual é o prazo médio para que as pessoas recebam o valor do seguro num caso de furto ou de roubo? Bom, depois que a documentação for passada para a companhia de seguro, eles vão te passar um questionário com toda uma documentação que você tem que entregar para a companhia de seguro para que ela te indenize. Essa documentação, estando 100% correta, perfeita, tudo em ordem, 5 dias úteis. É o prazo que as companhias de seguro têm que te indenizar. Passou esse prazo, se você entregou a documentação, se está tudo correto e ela não te indenizou, liga para a companhia. Se a companhia começar a dar obstáculos para você para não pagar o seguro, aciona a SUSEP. A SUSEP é o órgão regulamentador das seguradoras. Marcelo, nós temos uma pergunta de uma internauta, é a Lígia, do bairro Barcelona. Ela pergunta o seguinte: o que ocorre com o segurado que comete fraude para receber o valor do seguro? Quais as consequências para essa pessoa? Bom, primeiro que ele não vai receber o valor do seguro. Segundo, que a companhia de seguro vai entrar com um processo contra essa pessoa na vara civil. Isso é crime, né? A gente pensa em fraude, mas existem coisas que muitas vezes a gente acha que é cotidiano, que é normal, e às vezes pode, no olhar de um corretor, entender que não é bem assim. Muitas vezes a pessoa faz um seguro, eu, por exemplo, vou dar um exemplo, eu faço o seguro no nome do meu pai e eu utilizo o carro. Na verdade, eu estaria passando uma informação que não é verdadeira. Eu digo que o carro é meu, ou eu digo que o carro é do meu pai, mas na verdade quem utiliza e o carro na verdade é meu. Essa situação é comum e as pessoas fazem isso justamente para baratear o valor do seguro. Porque às vezes a idade de uma pessoa mais nova, o seguro é mais alto. Isso é comum acontecer? Você orienta que faça esse tipo de coisa ou é algo que, opa, vamos ter um pouquinho mais de cautela? Não, Daniel, isso é muito comum. A pessoa ela não vê o seguro como uma forma de minimizar ou preservar o seu bem. Isso aí é para preservar o teu bem. Muitos veem, eu quero pagar barato, só que o barato muitas vezes sai caro. Você pode ter um seguro em nome do seu pai, só que você como principal condutor, nada impede isso. Agora, se você tem um veículo, você faz o seguro em nome do seu pai e ele como condutor, porque ele tem mais idade, para baratear o valor do seguro e você estiver dirigindo, a companhia de seguro hoje investiga, avalia e não paga o seguro. Se não paga, porque assim, Marcelo, também existe a possibilidade de eu mudei de endereço, digamos assim, eu moro em São Caetano, onde o seguro, ou eu moro em São Paulo, vamos falar de forma diferente, eu moro em São Paulo e mudo para São Caetano. Em São Caetano a gente sabe que o seguro é um pouquinho mais elevado do que em outras localidades. Eu tenho que comunicar essa alteração para o meu corretor ou isso eu deixo para lá, depois simplesmente se acontecer um sinistro eu dou meu endereço atual? Ou existe a necessidade de uma atualização do meu cadastro? Não, existe a necessidade, você é obrigado a comunicar teu corretor e o teu corretor faz essa correção na sua apólice. Porque se for mencionado, meu endereço é A e eu estiver morando no endereço B, o que acontece? Não paga o seguro. Mas é uma coisinha tão simples, né? As pessoas assim, assim, parece ser muito rigoroso, né? Então a pessoa simplesmente, eu mudei de endereço, eu achei que era normal, nem lembrei do meu seguro, eu só lembrei da minha conta de água e luz que eu tenho que pagar, mas nem lembrei do meu seguro. É tão rigoroso assim ou a seguradora faz uma avaliação dentro da situação do caso específico?
Não, o rigor é o seguinte, você mora num local onde o teu risco é pequeno e você vai morar num local onde o seu risco é grande. Então isso gera uma diferença muito grande no seguro. Então o seguro, qual que é o princípio do seguro? O princípio da boa-fé. A seguradora tem boa-fé que você vai passar os dados corretos. Entendi. Então o que que acontece? Ela vai te indenizar. Você paga um exemplo, um seguro, um carro de 60 mil reais, você paga um seguro de 2 mil. Você paga 2 mil para ter um bem garantido de 60. Então ela está correndo um risco grande. Então se você não passar as informações corretas, ela pode se negar a pagar. Entendi. E Marcelo, a gente tem mais uma pergunta de internauta. É a Cláudia do bairro Nova Gerte. Ela quer saber o seguinte: o que é levado em consideração para definir o valor do seguro? O que a seguradora leva em consideração? É o corretor quem estabelece o valor? Ou é a própria seguradora e o corretor é só um intermediário? O que considera a idade? Explica pra gente. Bom, isso aí é uma coisa que é até engraçado, Daniel, porque muita gente me liga e antigamente você ia fazer um seguro, a pessoa, quanto custa o seguro do carro A? Custa tanto. Antes não tinha um perfil, não tinha uma base de dados. Hoje não, a pessoa liga para mim, quanto custa o preço do carro A? Aí você explica, primeiro, você tem um perfil, que é os seus dados, o uso do veículo, se você tem garagem com portão automático, se você usa o carro para trabalho, se você usa o carro para estudo, qual que é a sua idade. Quer dizer, eles querem saber a sua vida dentro do carro, saber o que é realmente, qual o seu endereço. Então, se você mora em prédio, se você mora em condomínio fechado, se você mora em casa. Então, quer dizer, tem todo um parâmetro que é feito pelos atuários das companhias de seguro. Por quê? Porque esses atuários, eles vão avaliando o risco. Eles vão pegando todos os dados e ver aonde tem mais risco, onde tem menos risco. Aí é que é formatado o valor do seguro. Entendi. Antigamente não, antigamente era pelo modelo do carro. Então o que que acontece? As pessoas ligam, é até engraçado, porque eu tive que desenvolver uma técnica, que a pessoa liga, Marcelo, quanto custa o preço do carro A? Aí você vai passando todas as explicações, poxa, mas você não sabe o valor? Hoje eu brinco com as pessoas, eu falo, custa 200. 200? Eu falei, agora você me passa os dados para ver quantas parcelas de 200 que é. Porque a gente acaba até tirando o sarro, brincando, porque se torna uma coisa engraçada, né? Verdade. E Marcelo, na prática, uma dúvida ou algo que é corrente em São Caetano, a gente não sabe se é verdade. Você como corretor já deve ter um parâmetro. Dizem que o seguro em São Caetano é mais alto, o valor é mais caro do que em outras cidades da região ou até mesmo da capital. Isso procede? Procede. O que acontece? Não só São Caetano, como São Paulo tem alguns bairros que tem até o mesmo parâmetro de preço de São Caetano. Mas eu fiz uma pesquisa no final do ano passado para uma reportagem e ele queria saber área nobre de São Caetano, Santo André e São Bernardo. Pegou 3 cidades do ABC. Áreas nobres, áreas centrais e áreas de menor movimento. Aí o que aconteceu? Pegando o mesmo veículo, o mesmo perfil, avaliando em todas essas áreas. São Caetano ganhou em todas como o preço mais alto. O risco é maior. Bom, Marcelo, a gente vai para um rápido intervalo, mas esse assunto é interessante, saber um pouquinho de São Caetano. E a gente sabe que São Caetano tem o maior IDH do país e tem outros índices que colocam São Caetano como uma excelente cidade para se viver. E é um pouco estranho isso. Depois do intervalo a gente volta e discute um pouquinho mais sobre esse assunto, que é interessante. Vamos para um rápido intervalo. Meu nome é Marcos Palmeira, comerciante. Você lembra das chuvas na Serra do Rio de Janeiro? Choveu demais. Sem as árvores, a lama se espalhou e morreu muita gente. Mas não precisa ser assim. Por isso, eu assinei pela lei do desmatamento zero. A gente tem que salvar nossas florestas. Meu nome também é Marcos Palmeira, sou ator, brasileiro e também assinei. E você? Assine.
Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Voltamos com o programa Dias Melhores. O entrevistado de hoje é o Marcelo Persiani, mais conhecido em São Caetano como Marcelo Careca, e a gente está discutindo algumas coisas relacionadas a seguro. Antes do intervalo, Marcelo, a gente finalizou falando um pouquinho da interferência da região no valor do seguro. E a gente citou São Caetano como exemplo, onde se ouve muito que o seguro em São Caetano é mais caro que nas outras regiões. O que influencia? Foi o que eu falei antes do intervalo. São Caetano é uma cidade onde tem um bom índice de desenvolvimento, aliás, o melhor do país, tem uma saúde de qualidade, é uma cidade onde todos gostariam de morar. Por que o seguro é tão caro em São Caetano? O seguro é baseado no índice de roubo, o valor do seguro, desculpa, é baseado no índice de roubo. A cidade tão famosa como São Caetano, a cidade que está muito na mídia, já fazem, eu acho que uns 7 anos que a mídia vem falando muito de São Caetano, e isso propicia o quê? O aumento de roubo. Chama a atenção das pessoas. Dos bandidos, gera vamos falar interesse, assim. Né? Gera interesses. E é complicado. Complicado. Mas o índice aumenta demais devido ao número de roubos na cidade. Até para esclarecer o consumidor, muitas companhias de seguro têm preços diferentes do mesmo veículo naquele ano. O que acontece? Determinado veículo na companhia A teve um número de roubo no ano passado de 10, 20, 30% a mais do que na companhia B. Então, esta companhia, no ano seguinte, ela vai ter um preço mais elevado devido ao número de sinistros, o índice de roubo que ela teve, o número de indenizações que ela teve que fazer. Enquanto a companhia B, como ela teve pouco roubo, pouca indenização, ela até tem um preço um pouco mais barato. Isso varia de companhia para companhia. Por isso que muitos consumidores acabam trocando todo ano a sua companhia de seguro. Entendi. E Marcelo, a gente conversava aqui no intervalo, a possibilidade da seguradora negar fazer o seguro para determinada pessoa. Eu até dei o exemplo que roubaram o meu carro no ano passado, e aí quando eu fui renovar o meu seguro, ou renovar não, comprei um outro carro, era exatamente o mesmo carro, igualzinho, ano, tudo igualzinho. E aí a seguradora jogou um preço lá em cima, eu não sei se foi para não negar verbalmente, não verbalizar uma negativa, ou se foi para, olha, não quero esse carro porque possibilidade, ou existem possibilidades, o índice é maior de roubo dele. A seguradora pode se negar a fazer o meu seguro? Pode, ela não é obrigada a aceitar. Ou ela se nega, ela não vai falar que foi porque roubaram o seu carro. Mas ela pode elevar o valor do seguro ao ponto de você não querer fazer o seguro com ela, ou ela pode simplesmente falar risco excluído, ou o risco não se enquadra dentro dos parâmetros da companhia de seguro. Nesse ponto, Marcelo, eu sei que a seguradora avisa o benefício dela, mas eu acho complicado porque assim, eu sou um consumidor, então a seguradora simplesmente fala, olha, não vou segurar o seu carro, então tá bom, me justifica. Então fala assim, olha, você não pode porque o perfil é jovem, você não pode porque você mora numa região. Aí tudo bem, agora simplesmente fala assim, então eu vou jogar o preço lá em cima, assim você não faz comigo. Eu, no meu ponto de vista, uma avaliação pessoal, nem avaliação jurídica, eu acho que é um pouco complicada, é um pouco fora de propósito. Então você vai comprar um computador, o cara acha que você não tem dinheiro para pagar, ele fala assim, não, então não custa 1.000, custa 10.000. O que você vê dessa forma? Olha, isento. Agora como consumidor, eu acho que gera uma certa discriminação. Eu acho que a pessoa, porque tem... até nós estávamos comentando, enquanto estava em intervalo, o problema no CPF, o auto jovem já tem um risco maior devido a não ter tanta experiência no volante, uma série de fatores, você ter vários acidentes do teu veículo, isso vai onerando o preço do seguro. Lógico, uma companhia de seguro vai falar que é por esses motivos? Não. Eles vão falar para nós corretores que é por esse motivo? Não, não vão. Mas nós sabemos que é. Nós sabemos que eles pegam
cada detalhe para formatar o preço do seguro. Se, por exemplo, eu tive um caso que foi assim, um segurado alto jovem, 18 a 24 anos, primeiro seguro, primeiro carro, primeiro ano de seguro, ele teve 2 acidentes no primeiro ano. Acidentes leves. Só que o que aconteceu? Na hora da renovação, a companhia negou-se a aceitar o risco dele. Por quê? Ela subentendeu que é um risco muito grande para a companhia e que gera um prejuízo enorme para ela. Marcelo, tem uma outra questão também que que a gente ouve falar, que todo mundo já ouviu falar, mas nunca ninguém... A gente não tem uma comprovação de que isso existe ou não, mas eu acho que você como corretor tem uma prática, uma vivência nesse assunto. Quem sabe você pode esclarecer para a gente se acontece, se não acontece e quais as consequências disso. Muitas vezes num acidente, a pessoa que foi responsável pelo causador do acidente, ele não tem seguro. E a outra pessoa tem seguro. E aí eles fazem um combinado entre eles para falar assim, olha, então faz o seguinte, assume o risco e eu pago a sua franquia. Isso acontece ou é folclore, ou acontece mesmo? Quais as consequências disso? É legal fazer? A seguradora topa também? Bom, Daniel, é uma praxe muito grande entre os segurados em querer fazer esse jeitinho brasileiro. O que acontece? A pessoa chega e fala, olha, eu pago a franquia, arrumo o seu, arrumo o meu, tá tudo certo, fica mais barato para todo mundo, porque a franquia tem um preço menor do que o risco total que foi feito. O que acontece é o seguinte, primeiro, você vai lavrar um boletim de ocorrência. Segundo, você vai comunicar para a companhia de seguro que o seu carro, que você é o culpado do seguro, você bateu no carro X. Terceiro, vai pagar a franquia, você vai perder classe de bônus, a companhia de seguro, ela vai atrás do outro veículo. O outro veículo foi culpado. Você vai falar que você foi o culpado. Ela vai fazer uma investigação. Isso é fraude. E mesmo se eu bati no teu carro e tô te propondo a pagar essa franquia, o que acontece? A companhia de seguro, de quem que ela vai receber esse valor do conserto do veículo? Ela vai atrás de mim para receber o valor. Então, quer dizer, eu vou, teoricamente, pagar a franquia e ter que pagar o conserto. Entendi. Então, quer dizer, isso é fraude, isso dá um rolo danado para o próprio segurado que aceitou isso. Então, isso não é aconselhável, não, né, Marcelo? Não. Bom, ainda o seguro de carro é algo muito... as pessoas gostam, eu particularmente, você, acho que é do nosso cotidiano. Mas também existem planos de saúde, que é uma forma de seguro. E as pessoas também têm dúvidas. A gente tem até uma pergunta de um internauta, é o Douglas de Santo André. Ele pergunta o seguinte, por que em algumas situações um corretor diz que trabalha com uma determinada operadora, eu não sei se é esse o termo exato, mas com uma determinada empresa de planos de saúde e outros não? E se existem diferenças de valores também? Um trabalha, outro não, eu trabalho, você não, e assim por diante. Acontece isso ou o Douglas está errado? Não, acontece bastante. Tem corretoras que são especializadas em só trabalhar com o ramo de seguro, que é o de saúde. Então elas trabalham com todas as operadoras de saúde possíveis do mercado. Outros corretores optam por trabalhar com apenas algumas, aquelas que dão um respaldo na hora de você passar segurança para o teu segurado, para a pessoa que está fazendo o plano de saúde. Ou seja, você comercializa um plano de saúde. Para algumas pessoas que comercializam, o teu trabalho acabou por aí. Então, a pessoa que detém o plano de saúde, ela vai ter que ligar, ela vai ter que ver o porquê que atende, o porquê que não atende. Corretores de seguro, geralmente, como eles têm uma responsabilidade muito grande com o cliente, ele tem o seguro saúde, ele tem o seguro residencial, ele tem o seguro do automóvel, ele não vai abandonar ele nessa hora. Então, o que acontece? Ele dá preferência a trabalhar com as operadoras que ele consegue ter um retorno, que tem uma credibilidade, que são maiores, dão um suporte maior de mercado. Entendi. E, Marcelo, uma outra questão também, valores.
está interessado também em saber quanto vai pagar por esse seguro. Não sei se acontece, pelo menos de automóvel eu creio que acontece. Um corretor ele pratica um valor, o outro valor e assim por diante. Com relação a planos de saúde, existe a possibilidade de você, uma determinada operadora, me passar um valor e um outro corretor me passar um outro valor? Ou é tabelado? A operadora ela estabelece uma tabela e todos praticam. Como é que funciona? Não, saúde é tabelado. Você tem modalidades. Você tem o individual, familiar, você tem pequena e média empresa, você tem grandes empresas e você tem adesão. Cada modalidade é um preço, mas cada corretor, essas modalidades são tabeladas. Se, por exemplo, o corretor A, o plano de saúde X, é um preço familiar, um exemplo. O corretor B é o mesmo preço, não muda, a tabela é única. Entendi. Tanto é que tem sites, você pode procurar no Google, que tem sites que te passa o preço das operadoras dos planos de saúde e são iguais para todo mundo. Entendi. Tem mais uma pergunta de uma internauta. É a Neide de São Caetano. Ela diz o seguinte, ela tem um plano de saúde e ela teve um problema com esse plano de saúde. Ela procura direto uma operadora ou direto corretor? Como é que ela busca solucionar esse problema? Ou as vias judiciais também, de repente é um problema tão grave e procura as vias judiciais. Como é que ela faz? Olha, hoje em dia o que acontece? Plano de saúde, falando bem do que eu estou acompanhando e me aprofundando nesse assunto, o consumidor não sabe 10% dos direitos que ele tem. Muitas companhias de seguro-saúde ou operadoras de saúde negam determinado atendimento. Por que negou? Se no plano diz que, no contrato diz que atende, se o livrinho diz que atende. Então, eu, como corretor, eu posso falar sobre a minha pessoa. Eu vou atrás, eu entro com processo, eu entro com auditoria, eu entro com ouvidoria, até saber o porquê, para poder dar esse respaldo para o segurado. Marcelo, isso me parece absurdo. Complexo. A pessoa paga o seguro, existe uma cobertura e aí simplesmente a seguradora fala assim, esse tratamento aí para você não vou fazer. Isso acontece, é comum? Eu, sinceramente, eu acho, para mim é algo absurdo, algo fora do comum. Acontece você no seu dia a dia? Bom, Daniel, operadora de saúde, ela recusa. Só que ela pode recusar, ela não pode recusar. Então, hoje eu falo para as pessoas, tem um livro que se chama CID 110, que é o mínimo de obrigação das operadoras de saúde. O que ela tem que cumprir, qual o básico, cada procedimento. Então, muitos consumidores, muitos clientes me ligam e falam, olha, não querem me atender X, não querem me atender Y. Eu vou lá, pesquiso, ligo para a operadora de saúde, vejo o porquê e dependendo do caso, se nem eu conseguir resolver para ele, eu indico procurar um advogado e entrar com uma ação. Marcelo, tem mais uma pergunta de um internauta, é o Paulo de São Bernardo. Ele fala o seguinte, ouvimos muito sobre crimes para receber seguros de vida. Como que é definido o benefício? É o segurado quem define o benefício? É o corretor? O beneficiário, o corretor? Quem define o valor do benefício? Não, quando você contrata um seguro de vida, quem está contratando, ele estipula o valor que ele quer desse seguro. Quem que é o beneficiário? Ele pode colocar uma pessoa, eu posso colocar você como meu beneficiário, mas eu tenho uma relação com você? Você é o que de mim para eu colocar como beneficiário? Isso aí também tem até uma investigação por trás disso. O que acontece? Eu tive um caso, até um caso muito próximo assim, e a pessoa é casada, se separou, não judicialmente da esposa, mas ele separou de corpos e foi morar com a atual dele. Fez um seguro de vida em nome da atual. Só que ele não é separado judicialmente. Isso foi até um tema de quando eu fiz o curso de seguro. Entendi. E eu associei isso. O que aconteceu? Essa pessoa veio a falecer e a atual quis receber o dinheiro do seguro.
Primeiro, não recebeu. Para efeito de seguro, quem é a pessoa ligada diretamente? É quem está no contrato, que nós chamamos de contrato, né, de casamento. Entendi. Quem está na certidão de casamento, ele não se separou judicialmente. Quem teria que receber é a ex-esposa, vamos dizer assim. E segundo, foi feito um seguro de vida, sendo que ele tinha uma doença pré-existente. E foi feito num banco. Só que o banco não deu o questionário de saúde para ele responder. Quer dizer, foi um erro do funcionário do banco que não é habilitado para fazer isso. Funcionário do banco vende produtos. Não estou falando mal. É a função dele, é o que ele é pago para fazer. Mas vende produto e não é habilitado e nem preparado para desempenhar determinados papéis. Principalmente na prática do seguro. Entendi. Bom, Marcelo, tivemos muitas perguntas de internautas, agradecer. Acho que é um tema que desperta realmente o interesse das pessoas, porque é o cotidiano de todos nós. Te agradeço pela presença, obrigado aos internautas por participarem. Tem tema para vários programas aí, acho que vários convites surgirão. Obrigado de verdade pela participação. E você, internauta que esteve conosco, continue mandando suas perguntas e mandem também sugestões. Você pode mandar ou pelas redes sociais ou pelo próprio site da Web TV São Caetano. Mande suas sugestões de programas, de pautas, de programas que a gente convida as pessoas para tratar diversos assuntos. Obrigado, internauta. Uma boa tarde para vocês. Até logo.